Tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, estejam tranquilos. Bom, pessoal, nós vamos agora dar continuidade ao nosso assunto sobre geografia relacionado aos climas do Brasil. E quando a gente fala sobre climas no Brasil, nós precisamos levar em consideração alguns fatores. Um deles é o quê? No território brasileiro ocorre uma grande diversidade climática, pois você vai ter um país com dimensões continentais, um país muito grande, que isso vai representar na nossa diversidade climática uma característica muito forte. A questão do tamanho do território vai influenciar essa diversidade de climas que nós possuímos. Também tem a diferença da questão dos relevos, diferentes tipos de relevos que são vistos no nosso território. Nós temos também a questão aí da altitude, diferentes altitudes que terão o nosso território brasileiro, e as massas de ar, junto com as correntes marítimas, que também vão influenciar no clima de determinada região no nosso país. Nós podemos ver a verificação do tamanho do território e a diversidade de climas que você vai ter por conta de N fatores que já foram até citados. Bom, quando a gente fala também da questão climática do Brasil, nós precisamos também verificar a posição do território no globo terrestre. O globo terrestre ele é dividido aí, geograficamente, para nós facilitar a nossa compreensão, em zonas climáticas. A zona climática que o nosso país está, grande parte do território, é na zona tropical ou intertropical. Mas a característica mais marcante, dessa zona aí, a zona tropical, onde se encontra a maior parte do território, é que ela está localizada entre o Trópico de Câncer e Capricórnio e é a região mais quente do planeta, ou seja, que recebe maiores radiações solares. Ok? Quando você vê nas extremidades a zona polar do norte e a zona polar do sul, que ficam, a zona polar do norte, que abrange as áreas situadas entre o Círculo Polar Ártico, e a zona polar do sul, que abrange as áreas situadas dentro do Círculo Polar Antártico, são as zonas mais frias do planeta, porque elas recebem menos radiações solares. E pela questão da inclinação e tudo mais, o que faz com que nesses lugares o clima seja extremamente frio, até formando as geleiras, enfim, com temperaturas muito baixas. Outra questão também, pessoal, que nós precisamos levar em consideração é nessa zona temperada do norte, zona temperada do sul. Que a zona temperada do sul ela vai ficar entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. E a zona temperada do norte vai ficar entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. O que nós precisamos levar em consideração quando nós estudamos sobre esses fatores aí? Que essa região aí, ela recebe um raio solar com mais inclinação, Algumas áreas são menos aquecidas e iluminadas. O que vai ser fácil de compreensão, já que o planeta faz um movimento de rotação e translação? Você vai verificar, por exemplo, as 4 estações do ano muito bem definidas nessa área, muito certinhas, por causa dessa inclinação, por causa dessa questão da radiação solar. Então você vai verificar que esse processo das 4 estações são muito bem firmes nessas áreas. E voltando na questão da zona tropical, é onde recebe a maior radiação solar e é onde boa parte do território brasileiro está localizado, nessa área. E aí, pela questão da localização do Brasil, mas também por influência de vários outros fatores, a diversidade climática é muito grande. Um dos climas predominantes aí no Brasil vai ser o equatorial, que é presente na floresta amazônica, ao norte do Mato Grosso e ao oeste do Maranhão. Você vai ver aí que a característica desse clima é apresentar o quê? Temperaturas médias e elevadas, com chuvas durante o ano todo, que reduzindo a amplitude térmica. Então a chuva ela vai ajudar na diminuição desse calor, mas é um período bem quente assim durante o longo do ano, com muita chuva. Já o clima semiárido, ele ocorre no interior do Nordeste, E essa região é uma região com muita seca, que é caracterizada por temperaturas elevadas, média de 27 graus, e chuvas muito escassas e muito mal distribuídas, nessa região. Já o clima subtropical, ele vai estar presente na região sul do estado de São Paulo e na maior parte do Paraná e Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, que vai possuir temperatura média de 18 graus a 10 graus.
As chuvas também são bem intensas nesse período. Você vai ter também um verão muito quente, com temperaturas que podem ultrapassar até 30 graus, mas você vai ter também um inverno muito frio, que pode ter temperaturas até mesmo inferiores a 0 graus. Tropical Atlântico, ela vai compreender a faixa litorânea do Rio Grande do Norte até o norte do Paraná. O que você vai ter como característica essa área, né? Esse clima predominante? É uma temperatura que vai variar entre 18 a 26 graus, que vai apresentar a amplitude térmica, né? maior à medida que ela avança em direção ao sul. Essa região aí, o índice de chuva é muito grande, ok? No Nordeste, a maior parte da concentração de chuva ocorre no inverno. E no Sudeste, que é influenciado também por esse clima, a maior parte de chuva ocorre no verão. São influenciadas aí, pelo Oceano Atlântico. Por isso recebem esse nome. Tropical Altitude, que é encontrada nas partes mais elevadas, acima de 800 metros do Planalto Atlântico do Sudeste. Ela vai abranger principalmente os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O que ela vai estar sendo influenciada? Pela massa de ar tropical atlântica, que vai provocar o quê? Muitas chuvas durante o período do verão. As temperaturas naturalmente são amenas, entre 18 e 22 graus, e a amplitude anual vai também variando de 7 a 9 graus. No inverno você pode ter, por exemplo, geadas nessa região, você vai ter também com frequência frentes frias chegando, originando choques de massas entre o tropical e o polar. Então essa região ela vai ser muito influenciada também pela questão da altitude, enfim, que vai influenciar nessas temperaturas mais amenas, mas temperaturas também bem baixas. Nós temos também um clima tropical, que é o clima do Brasil Central, onde fica a parte central do nosso país, que é apresentado na porção oriental do Maranhão também, e também numa extensa parte do Piauí. Na Bahia, também parte do território de Minas Gerais é influenciado por esse clima, e também no extremo norte do país, que é lá em Roraima. Que esse clima é caracterizado por temperaturas elevadas, e estações bem definidas, o período chuvoso e o período de seca, que nós vamos ter aí. Ok? Então é importante frisar que é um período também que tem bastante chuva, o índice pluviométrico dessa região é de 1,5 mil milímetros anuais, ok? Bom, pessoal, essa foi a matéria de hoje. Quero dar um abraço para vocês e bons estudos, tá? Um beijão.